Lá que eu vou mostrar para vocês os materiais que eu utilizei para fazer essa bolsa. Vamos começar aqui, ó, pelo lado externo da bolsa, que é no sintético doll, comprimento de 50 centímetros por 38 de altura. No forro, o PVC Mix, 50 centímetros de comprimento por 45 centímetros de altura, duas vezes também. Pro detalhe da bolsa, retângulos de 50 centímetros de comprimento por 10 de altura, duas vezes. E para os bolsinhos, eu cortei um retângulo de 30 centímetros de comprimento por 23 de altura. E aqui embaixo, esses cantinhos, eles têm 2 centímetros, então eu fiz apenas em um lado, tanto no forro e quanto no lado externo. Então, eu cortei uma vez de cada. Usei também um zíper de 58 centímetros, número 5, e um cursor. E para as alças, eu usei a fita de poliéster. Essa fita aqui, ela tem 3 centímetros de largura e tem 70 centímetros de comprimento cada uma. Vou deixar na descrição certinho para vocês poderem estar recortando as peças. Para começar a montagem da bolsa, nós vamos iniciar pelos bolsos. Iniciando aqui pelo cantinho, a gente vai encontrar aqui o cantinho e vai fazer uma costurinha aqui, um pezinho de máquina. Tá dessa forma. Do outro lado também e no forro. Agora que eu já dei essa profundidade no bolsinho, eu vou colocar aqui o tecido direito com direito, tanto o forro quanto o lado externo do bolso. E eu vou fazer uma costura ao redor, mas aqui embaixo, no meio, ó, aqui nessa partinha do meio do bolsinho, eu vou deixar uma aberturinha para desvirar a peça. Fiz aqui ao redor, ó, cheguei aqui, eu faço o retrocesso, paro, deixo o espaço e continuo a costura. Fica dessa forma, eu vou cortar aqui esses cantinhos para ficar melhor para desvirar. Olha só para eliminar o excesso de tecido ali. Então, eu venho aqui agora na minha abertura e eu vou desvirar a peça, para ela ficar com um acabamento embutido. Olha só, já tenho aqui meu bolsinho desvirado. Eu ajeito o lado direito para fora, fica aqui aquela aberturinha, mas na hora que eu pregar o bolso na parte da frente da bolsa, automaticamente já vai fechar esse pedacinho. Então, antes de colocar ele na bolsa, eu vou rebater aqui a parte de cima, que é aquela parte com 30 centímetros, para dar um acabamento bonito na parte superior do bolso. Ficou assim, certo? Agora, eu vou marcar o meio aqui, preciso marcar o meio. Vou usar um lápis aqui para não manchar minha peça. E eu marco o meio de baixo também. Ok? Marcado o meio, eu vou pegar a frente da minha peça. Pego a frente da peça, também já tenho aqui, ó, os meios marcadinhos. Pra ele ficar retinho, então, eu faço uma apertadinha assim, bem de leve no material, e daí fica ali o vinquinho, mas depois some, porque é só pra dar aquela leve marquinha, e aí eu posso colocar aqui o bolso centralizado pra mim ver tanto na parte de cima do bolso quanto na parte de baixo.
Então, eu trago ele aqui na máquina, posicionado bem centralizado. Ele fica centralizado nessa parte do meio. Aqui da borda de baixo, eu deixo uns 15 centímetros para cima, tá? Olha só, bolsinho colocado, ganhou uma profundidade aqui do ladinho, bacaninha. Agora que a gente prendeu o bolso, a gente vai já posicionar a alça. Eu marquei aqui, ó, o meio, com a ajuda de um lápis, marquei o meio e marquei 8,5 centímetros para cada lado, a partir do meio. A marcação 8,5 já vai encostar a alça aqui na marcação de 8,5. Vai costurar a beiradinha. Aqui você cuida, ó, quando trazer do outro lado, pra ela não ir torcida, tá? Então, já pega ela aqui, ó, já vem trazendo pra não torcer. Ok? Prendi esse lado, agora eu já vou colocar o recorte da bolsa. Então, aqui eu pego o direito do tecido e posiciono sobre o direito da bolsa. E passo uma costura com 1 centímetro. Aí, eu vou abrir aqui a minha peça, o meu recorte, jogo a alça pra cima e vou rebater essa costura aqui, ó. Aqui eu jogo para baixo a costura, jogo ela pra baixo e rebato aqui sobre o rosa. Olha só, ficou dessa forma. Agora, a gente vai pro outro lado. Despontei. Prontinho, os lados da bolsa. Agora, a gente vai para uma das partes importantes da peça, que é colocar o zíper, certo? Então, aqui eu abro as pontinhas, tenho aqui o cursor, e essa parte redondinha aqui do cursor, essa parte aqui, ó, eu vou colocar ela pra frente, na mesma direção dos dentinhos. Encaixo o comecinho e encaixo o outro comecinho ali. Eu tenho que pôr as pontinhas, o mesmo tantinho que eu coloquei desse lado, eu tenho que colocar desse lado. Tá vendo ali, meninas e meninos? Olha só como que ficou. A pontinha bem no comecinho. Depois que eu conseguir prender essas duas pontinhas ali no comecinho da entrada do zíper, aí eu posso vir aqui e só apertar a bundinha dele, ó, que ele já vai descer e vai encaixar bem certinho nos dentinhos, tá? Então, eu vou fazer esse processo primeiro, inserir o cursor no zíper, e aí eu cortei mais um retângulo aqui do meu tecido rosa, de 3 centímetros por 2,5. E eu vou prender ele aqui na pontinha, ó, do zíper para dar o acabamento, tá? Então, aqui tá a bundinha do zíper. E aqui eu já coloco isso para dar o acabamento.
Vai ficar assim, ó, uma costurinha ali prendendo de acabamento. E no outro lado ainda eu não vou colocar nada. Agora, do jeito que tá esse zíper, eu vou prender ele na peça. Então, eu pego aqui, ó, a frente da minha peça. E aqui, pra iniciar o zíper, ele vai ficar com o direito, que é os dentinhos em cima do direito do tecido. E eu vou começar aqui dessa beiradinha, ó, deixando aqui um espaço de 2 centímetros nessa pontinha. Quando tiver chegando lá no final da peça, então aqui você também vai deixar 2 centímetros sem costurar. No final do zíper, eu tenho que deixar 2 centímetros também sobrando, mas eu vou abrir aqui o zíper e dobrar ele para baixo, ó. Deixo aqui os 2 centímetros, mas eu dobro ele porque eu preciso desse acabamento. Agora que o cursor já está inserido, então eu vou fazer esse acabamento e vou passar aqui a costurinha, ó, certo? Agora, eu vou pegar o outro lado do zíper. Então, eu já vou começar aqui dessa parte que eu fiz a dobrinha do zíper pra dentro, certo? Aqui já tá costurado de um lado, eu vou abrir aqui o zíper pra prender desse outro lado. Então, eu já coloco o direito do tecido aqui. Alinho aqui, ó, os tecidos. Já faço aqui a dobrinha do zíper, deixo aquele pedacinho de 2 centímetros e venho costurando o zíper no lado externo da peça. Mostrando mais perto pra vocês, ó, então aqui. E eu vou continuar prendendo o zíper até o final. Prontinho, já prendi do outro lado. Agora é a hora de eu colocar o forro aqui, certo? Então, eu vou pegar aqui, ó, onde o meu zíper tá preso, e vou posicionar aqui o direito do meu forro sobre o zíper. Olha só. Agora, eu vou prender o outro lado da peça no forro. Então, tá aqui o outro lado do zíper, certo? O cantinho ali já tá para dentro. Então, vou posicionar aqui bem no comecinho do forro. E vou costurar. Prontinho, agora eu já prendi os dois lados, ó. O zíper já tá encaixado dentro dos dois tecidos. Olha só, aqui ficou assim. Pode ver o zíper ali dentro. Ok? E aqui do outro lado ficou assim. Os comecinhos embutidos. Agora é a parte que nós vamos fechar as laterais. Então, desse jeito aqui, eu vou jogar o meu lado externo sobre o lado externo. Assim. E eu vou fechar as laterais. Vou fechar aqui a lateral, externo com externo, e a lateral forro com forro, certo? Aqui eu cuido pra casar as costurinhas, certo? Vou fechar com margem de 1 centímetro. Prontinho, fechei um lado. Agora, eu vou fechar a outra lateral. Depois de fechar as laterais, eu vou fechar o fundo. O fundo do forro eu também fecho, lembrando que tem que deixar uma abertura para adesirar a peça.
Depois de fechar os fundos, então aí eu vou fazer aqui o canto da caixa de leite, certo? Ajeito ali, ó. O que que é importante? Eu viro uma costurinha pra cá e a outra costurinha pra cá, encontrando elas aqui no meio. E aí, elas ficam bem alinhadinhas. A minha caixinha de leite, aqui o cantinho, ela ficou com 10 centímetros no total, certo? Aqui o outro cantinho também com 10. Agora, eu faço as mesmas coisas no forro, certo? Prontinho. Agora, chegou a hora de desvirar a peça. E agora, eu vou rebater aqui essa costura ao redor do zíper, certo? Então, aqui, ó, eu ajeito primeiro bem certinho ali. E eu vou começar aqui, ó, no final, certo? Vou mostrar aqui mais pertinho. Como aqui eu tenho esse tipo de acabamento, eu não consigo iniciar o pesponto aqui da lateral. Então, eu vou iniciar ele aqui do comecinho do zíper. Faço o retrocesso e venho ajeitando ali pelo lado de dentro e venho rebatendo. Aqui eu consigo, né, dar o contorno e vou terminar lá no outro lado, sem fazer a curvinha, tá? Terminando aqui próximo ao início do zíper. Daí, agora, por último, eu só fecho aqui o fundo dessa bolsa